do seu café. Aleluia. Abra comigo a sua palavra. Deus tem um convite para nós. Salmo 95. Um convite a louvar a Deus. Aleluia. Aleluia. Como é bom, irmãos, poder estar na casa do Senhor, né? Tem uma palavra, uma passagem que diz: o pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e eu os teus altares, Senhor. É maravilhoso demais encontrar a presença de Jesus. Diz assim no Salmo 95: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao encontro com ações de graça, vitoriemos-los com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das mãos, os continentes. Venham, adoremos e nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu pasto, ovelha de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando aos pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de teres visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar, e eles não conheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. O 96 diz: cante ao Senhor um cântico novo, cante ao Senhor todas as terras, cante ao Senhor, bendiga o seu santo nome, proclame a sua salvação dia após dia. Aleluia! Nós não somos esse povo, nós somos o povo, a ovelha que vai morar no céu. Nós somos o povo que levanta as mãos para adorar, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Louvemos ao Senhor, levantemos a nossa mão. Pai, fique à vontade, porque aqui viemos para te adorar, para te bendizer, para ser grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito, levantando as nossas mãos, dobrando os nossos joelhos e curvando os nossos corações. Fique à vontade, Espírito Santo, fique à vontade. Aleluia. Você pode se sentar, querido. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Amém. Deus é maravilhoso. Abra sua Bíblia. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Não precisa ficar de pé, você já ficou de pé em vários momentos. Nós vamos ler e meditar uma palavra simples, a palavra que Deus preparou nos nossos corações. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 em diante. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por essa palavra que será lida, essa palavra que será ministrada. Venha usar esse teu servo para que teus filhos possam receber a bênção nessa manhã. Eu também receber a bênção nessa manhã. A igreja da live. De mim mesmo eu não tenho nada, Senhor, mas que o Senhor venha fazer algo tremendo em nossas vidas. No nome de Jesus, nessa manhã, no nome do Senhor. Amém e amém. E graças a Deus.
20 pães satisfazem a 100 homens. Pastor, isso aí não está errado não? Isso não tem como. Não é? 20 pães satisfazerem a 100 homens. Se a gente for parar só nesse tema da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu ainda não comecei a ler o versículo 42, 20 pães. Olha, quantos pães tiveram aqui hoje, mais ou menos? Aqui no nosso café? Mais de 20. 30. Já foi tudo? Quase, né? Mas nós não temos 100. Olha, aqui diz, olha, 100 homens. Tem as mulheres, tem as crianças, a gente poder fazer uma conjectura aqui, não é? Então, se a gente for parar para analisar, é uma conta um pouco complicada para se fechar, não é? Mas a Bíblia do Senhor era fiel, verdadeira, ela só conta a verdade, e o que está aqui é mais uma verdade da palavra do Senhor. 20 pães satisfazem. Sabe o que é satisfazer, filho? É você comer, falar assim, não, já estou satisfeito. Outros vão falar assim, eu já estou cheio. Outros vão ter que fazer assim, ó. Vai bater assim, calma, não bate forte não, para não ter problema. Aqui, né, para nós, né, algumas pessoas não podem bater forte, não dá problema. Então, 20 pães satisfazem. E aí eu posso imaginar e começar a entender que o Senhor operou mais um milagre, né? Na vida desse profeta, Eliseu, um homem instruído pelo Senhor para realizar esses milagres. Então, vamos ler o versículo 42. Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus, esse homem de Deus é Eliseu, ao homem de Deus, pães da primícia, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Está errado? Está certo? Estou olhando certo não, né? Estou. Vou repetir novamente. Repetir novamente não existe, eu vou repetir. Veio ao homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Imagina, queridos, chegando ali esses pães e as espigas, e o profeta fala assim, ó, distribui esses pães e essas espigas aí para esse povo, que a princípio tem 100 homens, né? E homem também é um sujeito que não come pouco, ele come muito também, como as varoas, os varões também, né? Eles comem bastante, ainda mais de nova vida. Aqui eu não sei se era de nova vida, só sei que já estamos de novo na alimentação, né? Deus está falando aí, meio de dezembro, finalzinho de novembro para dezembro. Então, dá ao povo para que coma. Porém, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei que tipo de dificuldade está estabelecida diante de você, eu não sei que tipo de escassez, que tipo de necessidade de alimento. Quando eu falo assim de alimento, é resolver situações, não é? Qual é a necessidade que possa estar diante de você, que talvez alguém fale assim, olha, mas parece que o senhor vai ter jeito, parece que você não vai conseguir sair dessa situação, porque está difícil, né? Você já pensou isso às vezes, diante da situação que você se encontrou ou se encontra? Senhor, parece que eu não vou sair parece que não tem como eu sair dessa cisterna, desse poço, parece que não tem como, Senhor. Só que nós estamos falando com o Senhor e é Ele que pode nos tirar, é Ele quem pode nos resgatar, é Ele quem pode colocar o pão nosso de cada dia na nossa mesa, é Ele quem pode nos vestir, Ele faz isso, amém? É Ele que vai colocar o cereal, é Ele que vai trazer a provisão. Quem crê nisso, diga amém. É Ele quem vai nos satisfazer dos desejos que nós precisamos. Porém, precisamos entender uma coisa, que vozes vão chegar diante de nós para nos amedrontar, para nos paralisar, para nos fazer até mesmo desistir daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos tanto e confiamos tanto no Senhor, né? Confiamos tanto no Senhor. Então diz o versículo 43, porém, seu servo lhe disse, como hei de opor
isto é o quê? Os 100 pães e as espigas verdes. Porém, seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E ele tornou a dizer, repete comigo, e ele tornou a dizer: dá-o ao povo para que coma. Talvez aqui Eliseu começou a ficar estressado com aquele teu servo. Olha, é um servo que andava com ele, não é? É como o discípulo que andava com Jesus e na hora negou, na hora entregou, na hora permitiu a crucificação, na hora só acredito vendo, né? Quando Jesus ressuscitou e apareceu dentro da casa e falou: Pai, seja convosco, e o Tomezão, eu só acredito vendo. Andou com Jesus, né? E às vezes nós não cremos que Ele pode fazer. E deixa eu te falar, algo, querido. Estamos no último dia de novembro. Amanhã começamos o último mês do ano. E o Senhor, se Ele quiser, ainda neste intervalo, Ele pode fazer na sua vida aquilo que você está desejando e esperando. Basta se manter adorador e adoradora. Amém. Basta se manter fiel, né? Quem lembra de Paulo e Silas? Se manter fiel mesmo na escassez, mesmo na prisão, mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo encarcerado, mesmo acorrentado, mesmo doendo, se manteve fiel, perseverando e adorando. Fizeram um culto na prisão. E o Senhor Ele faz. Então ele diz assim: dá ao povo, dá ao povo, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Comerão e sobejará. O profeta Eliseu, ele estava falando algo que Deus colocou no seu coração. Se a gente parar e analisar e tentar identificar quem é profeta, quem é um profeta, pastor, como é que se define, se enxerga uma pessoa profeta, né? Profeta, queridos, é tão somente uma pessoa que depende do Senhor e deixa Deus usá-lo, colocar as palavras de Deus, confiar nesse profeta que totalmente as palavras que ele falou serão ditas, e não palavras da carne, não palavras daquele homem, não é? Eu estou lembrando aqui na época do seminário, isso foi uma polêmica lá na igreja, né? Quem é profeta? E na hora das provas os alunos erravam, uns acertavam. Profeta é tão somente isso: um indivíduo, um homem sujeito à divindade, algo que vem do céu espiritual, que recebe, não é o pombo correio, não é aquele passarinho com aquele biquinho preso, olha, né, que vai entregar o recado, não. Deus fala direto com ele, né? Deus fala direto com ele, e ele não muda uma vírgula, entrega para quem precisa ser entregue. Então esse é o propósito de um profeta, né? Nós temos visto aí, basta abrir a internet, muitos profetas, muitos profetas. E aí eu paro essa minha indagação. Muitos profetas, amém? Mas olha o que esse profeta falou: dá ao povo, pela segunda vez, dá ao povo. Quantos querem receber nessa manhã? Eu nunca posso falar assim: ó, Deus está mandando te dizer, se Ele não mandou te dizer nada. Se eu falar isso, é porque eu estou falando da minha carne. Se Ele não mandou, eu estou falando da minha carne, não vai acontecer nada. Amém? Ou não, amém? A gente está muito manhã com Deus, Ele está aqui, amém, queridos? Amém. Quantos querem ser profetas do Senhor? Amém. Então, mas como nós vamos alimentar 100 homens, Eliseu? E Eliseu fala de novo: ô sujeito, dê aí esses pães, porque dá ao povo para que coma, porque assim disse o Senhor. Por que o Senhor não falou direto para todos ali, para todos os 100? Não é? Porque certamente o Senhor não viu ali 100 profetas.
o Senhor viu ali um profeta. Amém? Então Deus falou com aquele profeta Eliseu, e Deus falou para ele, ó, com toda certeza, como você está vindo, está falando comigo, eles vão comer e vai sobrar. Quantos lembram da multiplicação de pães e peixe? Quantos mil homens, quantos mil mulheres, crianças, para 5 pães e 2 peixes? Fizeram até um louvor, 5 pães e 2 peixinhos, não tem como. Osana, é impossível isso acontecer. Mas para o Senhor nada é impossível. Fala aí, seu amigo aí, ó. Para Deus não é impossível. Maurício, para Deus nada é impossível. Não é impossível. Então, o profeta Eliseu só falou porque Deus falou ao coração dele primeiro. Se não tivesse falado, ele estaria como? Quietinho. Quietinho. Eu estou lembrando aqui de uma época que nós fizemos um congresso de adolescentes na nossa igreja. E aí a gente pensou, adolescente gosta o quê? De iFood. Tinha iFood naquela época? Tinha não, né? Em 1513, tinha não. Né? 1517, tinha. E aí a gente, adolescente gosta de comer o quê? Lanche, né? Besterol. É igual pensar num negócio desse com os adolescentes, né? Muitos adolescentes, a gente chamou as igrejas de Nova Vida, quase mais de 200, né? Foi uma luta. E a gente falou assim, vamos num lugar desse aí, legal, e vamos. A gente fez uma inscrição, né, que a gente pudesse conseguir esse lanche, né? Mas não era só o lanche, era a marca que vinha naquele lanche, né? Então nós fomos ali numa rede bem famosa, que começa com a letra B e acaba com a letra S, tem uma apóstrofe assim. E aí a gente falou, ó, precisamos de X lanches, refrigerante, com sorvete, casquinha, com tudo. Vai entregar na nossa igreja tal dia. Que preço que você faz? Sem sorvete? Era sem, o sorvete foi premiado. Sim, sem o sorvete. Mas como que eu vou? Vai derreter? Não, deixa, a gente vai dar o jeito com o sorvete. Mas imagina, querido. Os adolescentes já sabiam, nós falamos, olha, vai ser uma surpresa, calma, que Deus vai mandar e vai sobrar, vai ser bênção. Daqui a pouco parou o carro na frente, eu falei, eu quero que você pare o carro na frente da igreja. O letreiro, eles têm um carro para entregar, e quando parou, querido, eu falei, ó, o nosso intervalo, começamos de manhã, né, começamos à tarde, e quando for 3h30, 4 horas, para ali, na porta, eu quero que comece a trazer, e ali saiu quentinho, chegou quentinho, distribuímos tudo ali, né, bem na porta. Então, quentinho, que isso, tia? Onde está um lugar gostoso, né? E aí a gente comprou. Eles trouxeram sorvete. E eles deram um sorvete de brinde, né? E foi algo impactante. Como que vocês conseguiram isso? Como que vocês conseguiram? Olha, o lanche desse é X, não sei o que, mas foi. Sabe aquela coisa do lanche que você vai lá e toma? É o 2 carnes, 3 carnes, não sei, vem batata frita, vem o refrigerante com copo, com o nome, mas Senhor, a glória, né? A honra e a glória do nome do Senhor. Aqui aconteceu praticamente a mesma coisa. Dá um povo, eu estou garantindo, o Senhor me garantiu falar isso. Vão comer, vão se alegrar, vão ficar felizes e vai sobrar. Lá não sobrou não, né? Lá não sobrou não, mas também não faltou. Também não faltou. Não é? Então, o que a gente vê aqui? Ó? 20 pães satisfazem a 100 homens. Aqueles adolescentes ficaram satisfeitos só em ver o logotipo no copo, no guardanapo, até guardanapo, irmão, veio, até aquela caixinha de papelão com a batatinha, tudo assim arrumadinho, um kitzinho para cada um. Eu falei, Senhor, o bicho vai me matar agora, porque é impossível. Dentro do santuário não caiu uma batatinha, foi ali, foi aquela luta. No outro dia era culto, né? Lembra que nós estamos lá quase meia-noite, mas foi algo maravilhoso, porque quando Deus garante, Ele faz, Ele cumpre, e todos saem dali felizes. Amém, querido? Todos saem dali felizes, né? E ele saiu, eu nem sei se estava gostoso, mas o nome, né? O nome, ele diz muito, né? Muito. Eu tinha um cachorrinho que não comia batata frita desde
que eu acabei de falar que os adolescentes comeram. Mas um outro tem um negócio assim, ó. Desse ele comia. Mas não é possível. Cachorro, gente, que negócio é esse? Que descobre. Esse mesmo cachorrinho, a gente estava no encerramento do curso de Casados para Sempre da nossa igreja lá, no Ministério de Casais, e novamente rolou um churrasco na casa de um líder, a gente foi, e aí esse cachorrinho está ali olhando para o churrasqueiro olha para ele, aquela coisa, aquele clima, né, de falsidade para poder conseguir uma bênção que vinha do céu, né? Aí o nosso diácono Flávio, tá bom, Roberto, né, deu um pedaço de cupim para ele. Quem gosta de cupim? Aquele cupim desmanchando. Quem gosta? Então de ideia só Adriana, o Senhor, 11:13, meu pai. E aí ele olha para o churrasqueiro, olha para o cupim, ficou o cupim lá. Aí, tem alguma coisa errada. Aí ele pegou contra filé, cada com a minha, contra filé, chegou e deu. O menino pegou e comeu. Aí, sujeito, está rejeitando cupim no Ministério de Casais aqui. Que isso? São escolhas, né, irmãos? Né? Mas ele queria, chama a atenção. Tentei enganar ele com Coca-Cola, falei o nome, e Guaraná natural, que ele era igual o pai, né? Gostava de Coca-Cola, né? E aí, mas bebia mesmo, tomava, se deixasse 2 litros, pedia ainda gelo e rodinha de limão. E aí uma vez eu fui enganar ele, lembra da época que eu enganar ele, peguei o Guaraná natural, joguei na garrafa, vou enganar ele agora. E veio ele com o potinho dele, jogou no meu pé assim. Aí eu peguei aquela garrafinha, tornei o Guaraná natural, deixei bem forte, né, para parecer que era. Ele olhou assim, cheirou, olhou para mim assim, e foi embora. Tipo assim, e sentou. Aí eu falei, não estou acreditando. Aí eu peguei agora de verdade, botei. Eu tinha um sujeito aqui, era assim, era quase humano ele, né? Mas, por que eu estou dizendo tudo isso? A gente consome, às vezes, com o olhar, a gente consome porque já conhece o paladar, né? Nós estamos aqui porque nós conhecemos quem é o nosso Deus, quem é o nosso sustentador, quem é aquele que pode prover essa multiplicação, porque se você não prestou atenção, 20 pães satisfazem 100 homens, houve uma multiplicação. E diz o texto que sobrou, porque Deus falou para Eliseu, manda eles comerem, porque vai sobrar. Comeram e sobrou. Aqui, ó, comerão e sobejará. Comeram e sobrou muita coisa. Na multiplicação de pães e peixes a mesma coisa. Pregamos na quarta-feira passada sobre o azeite, né, na viúva que o profeta falou, traga aí o azeite, mas pega, peça na vizinhança vasilhas, não poucas, e só pare quando eu disser, né? E aquela viúva trouxe as vasilhas e começou a deitar o azeite, que era só um pouquinho, e encheu uma vasilha, encheu a outra, encheu quantas tinham, porque o Senhor ele faz assim. O Senhor ele garante o nosso pão de cada dia, hoje, amanhã, daqui a pouco, dezembro, 2026. O Senhor é isso, querido. O Senhor, o nome dele está acima de qualquer logotipo que você possa imaginar. Esse nome Jesus, que tem poder. Esse nome Jesus tem poder. Você pode dizer isso? Jesus, esse nome tem poder. Aleluia. Porém, seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E ele tornou a dizer, dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, não sou eu, Eliseu, que estou dizendo, o Senhor que está garantindo, porque quando o Senhor diz, ele garante, quando o Senhor fala, ele garante, quando ele toca, é para operar milagre, não tem como, comerão e sobrará. Versículo 44, para terminarmos. Então, nos pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. E ele ainda confirma. E se você observar aqui, ó, veio um homem
e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. O que seria pães da primícia, ou pão da primícia? Não é? No sentido literal de pão da primícia, que é o pão feito com os primeiros grãos da colheita, um oferecimento simbólico a Deus. É como se na hora da colheita, os primeiros grãos, eles seriam separados e levados para fazer esse pão, e o restante na segunda etapa, não é? E no sentido espiritual, é uma demonstração de gratidão. Quando a gente fala de primícia, quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de adoração, olha, no sentido espiritual é uma demonstração de gratidão. Você tem demonstrado gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida em 2025, pastor? 2025 tem sido muito difícil, sim, mas até aqui o Senhor tem te ajudado e nós temos que sermos gratos. Nós vimos ontem lá na celebração da formatura do Diácono José, né, que teve aquele momento que foi lembrado ali o falecimento do pastor Campi, né? Obrigado, eu tinha esquecido. E momentos de gratidão, querido. Na primeira aula, na aula inaugural, na hora de ir embora, aconteceu aquele caso, né, muito complicado, que já sabemos, e toda a turma conseguiu chegar no final e falar: até aqui nos ajudou o Senhor. E lá está o seu filho também falando: até aqui nos ajudou o Senhor. Quis Deus fazer daquela forma, acabou. Quis Deus fazer, quis Deus multiplicar esses 100 pães para esse ano todo. Amém? E é assim que Ele faz. Então, no sentido espiritual, que é uma demonstração de gratidão, seja grato ao Senhor pelo reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas. Amém. Todas as coisas mesmo. E todas as coisas são todas as coisas. Amém? Assim, se confia que Deus proverá na vontade o restante da colheita. Pastor, seja fiel. Dê sempre as premissas para o Senhor, que Ele vai garantir a continuidade dessa colheita. Se eu não sou fiel nas primícias, como é que eu vou conseguir colher o restante? Se eu não me lembrar das primícias, se eu não me lembrar que eu preciso oferecer o melhor louvor, se eu não me lembrar que eu preciso preparar a melhor roupa para vir para a casa do Senhor, se eu não me lembrar que eu preciso sair da minha casa já adorando o nome do Senhor, nem sempre a gente consegue, não é? Sair de casa adorando, sempre há um levante aqui, ali, acolá. Na tua casa também é assim? Na minha acontece muito isso, né? Na casa do pastor acontece, aqui que acontece mesmo, não tem como, né? Então, se eu não bater o pé firme, se eu não determinar a premissa do Senhor, chuva, canivete, acontece o que acontece, a premissa do Senhor, não é? Porque assim que eu vou garantir, eu não, o Senhor vai garantir a minha colheita abundante. Como que eu desejo uma colheita abundante se eu não lembro do Senhor que me ajudou a semear? Todo o processo, né, de preparar a terra, de colocar a semente, de esperar crescer, de esperar dar o fruto. Como? Se até aqui eu confiei nele, agora na hora de usufruir do fruto, tá bom, Senhor, obrigado, agora eu vou colher o fruto. Tem muitos fazendo assim, né, querido? Senhor, me ajuda aqui a arar a terra, o Senhor ajuda. Senhor, me ajuda aqui a cavar, porque está muito duro. Ele ajuda, ele aporta, manda chuva. Senhor, me ajuda aqui a escolher a semente. E ele escolhe a semente e ajuda. Olha, essa semente não, essa semente aqui dá. Me ajuda a esperar a nascer. Não é assim que ele faz? Ajuda o Senhor a esperar. Eu quero ver, Senhor, essa semente nascer, a primeira folhinha, ver crescer a segunda, a terceira, virar uma árvore, virar um ramo, não sei qual o tipo da semente. Senhor, me ajude a ter boas sementes, a ter boas colheitas. E aí o Senhor permite
Na hora, e ele vai falar, agora está na hora de colher, vai lá e colher, vai colher no campo. E o Senhor fica só do altar do seu trono esperando a minha colheita, esperando a sua colheita, esperando a sua colheita, esperando a sua colheita, esperando a sua colheita, com a ajuda dele, com a ajuda dele. Aleluia! Porque até aquele momento que da colheita, eu dependi do Senhor. Até o momento da colheita, eu dependi do Senhor. E quando eu colho, eu esqueço do Senhor. Quando eu colho, eu me afasto do Senhor. Nós fazemos isso, querido, muitas vezes. Nós esquecemos que o Senhor Ele tem nos ajudado. Querido, nós estamos chegando no final de mais um ano muito difícil. E a gente pode olhar para trás e falar, Senhor, muito obrigado, porque se eu hoje não estou colhendo o que eu deveria, o que eu pensei quando eu entrei no primeiro dia de 2025, certamente não é o Senhor, sou eu que fiz algo errado, deixei de confiar, porque o que diz o Salmo 40, querido? Esperei confiantemente no Senhor. É esperar confiando. Todo o processo. Tem um estudo que fala sobre as tâmaras, não é isso? Já dei esse exemplo aqui. A pessoa que plantar uma tâmara, uma semente, ela não vai colher daquele fruto. Possivelmente ela vai morrer, porque até que aquela tâmara dê um fruto, dura cerca de 70 anos. Quem plantou para hoje nós temos um fruto, já morreu e talvez não comeu do fruto, porque são muito tempo esperando, 70 anos, né, irmãos? Muito tempo. Lembra daquele homem, 38 anos esperando ser jogado ali, quando o anjo desce naquele tanque de Betesda. Mas quando eu penso em eu sou paralítico, não tem ninguém que me leve lá, vai um e entra na minha frente. 38 anos eu estou esperando. 12 anos eu estou esperando ser curada, mas hoje eu tomei uma decisão. Eu vou sair do meu lugar, eu vou tocar nas vestes de Jesus. Quanto tempo eu ouço que Jesus está voltando e ainda não voltou? Sabe por quê? Porque está nos dando oportunidade para nós aprimorarmos a nossa premissa com Ele. Eu não estou falando de vida financeira, de dinheiro, de dízimo, eu estou falando da nossa adoração, queridos. Da nossa adoração. É muito fácil hoje adorar a ídolos e muitos ídolos. Eu não estou falando de uma igreja específica, eu estou falando em um contexto geral. Ídolos nós fazemos em todos os lugares, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, onde nós gostamos de ter o nosso acesso. Ídolos disso, daquilo outro. Tem até um programa na televisão que o nome é esse, musical, e um só vai ganhar. Por quê? O ídolo, ele está em destaque. O verdadeiro ídolo não está mais no destaque. Ele veio para esse lugar aqui, passou só 3 dias, passou só algumas horas, foi retirado, 3 dias no túmulo, ressuscitou. Por isso que a cruz está vazia. Por isso que a cruz está vazia. E ele, por ser o nosso melhor ídolo, melhor Senhor, melhor Pai, Ele espera de nós filhos, de nós adoradores. Hoje está na época eu não sei se é a época a palavra certa, mas dos seguidores, né? De seguidores. Como que está o nome do... Não. Para ser seguidores tem que seguir quem? Inscritos, tem que ser inscrito. Não, a pessoa. Canal, YouTube, influenciador. O primeiro influencer Foi Jesus. Jesus Cristo. Ele falou assim: quem quiser me seguir. Não quero não, então vai para lá. Negue-se a si mesmo. Ali começou o tal do influencer. Não era digital, mas era espiritual. E aí vem os demais, que não chegam aos pés do Senhor. Eu lembro que uma vez André ensinando o bispo assim, a ter que dominar um celular, porque
Os bispos falaram, bispo assim, o senhor agora é bispo e tem que ter uma rede social, eu não quero isso, tem que ter, eu não quero, tem que ter, eu não quero, tem que ter. Tá bom. E agora? O senhor tem que comprar um celular? Eu não tinha celular, não gosto de celular. Tem que ter. André, me ajuda aqui, vamos lá, bispo. Comprei um celular, comprei esse, ele comprou. E agora, um monte de negocinho, calma. O que é isso aqui? André, bispo, isso aqui é ícone. Isso aqui é esse, isso aqui é disso. Não, o que é ícone? Aí, ícone é isso. Ele escreveu, ícone serve para ir na papel. Ele tem um bloco assim, para ficar lendo. Olha só, né? Alguém que só vivia com papel e caneta. Ele tinha no seu gabinete uma caneta azul, uma vermelha e uma preta. Tudo que você quisesse falar com ele, ele senta aí. Tá bom, tá anotado. Não esqueço mais, não esquecia, né? Mas esse tal de internet, ô Senhor, eu acho que eu herdei isso dele. Ícones, né? Aqueles desenhozinhos, clicando aqui que tu vai para tal lugar, clicando aqui tu vai ir para voltar, confusão, André, me socorre, vai, na boca dele, é isso, não. Fizemos quase um intensivão. E aí ele entendeu. E quando travava, e quando não havia foto, e quando ele falou, essa porcaria, eu prefiro caneta e lápis e papel. Aí saía assim, chateado. Mas o primeiro que foi Jesus Cristo. O primeiro a ser seguido, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e venha. O primeiro influenciador. Influência, né? O primeiro influência. E aqui nós estamos vendo que Deus, ele operou essa multiplicação. Deus, ele operou e ele garantiu a sua palavra. O que você precisa que ele realize ainda no ano de 2025? Pastor, são muitas coisas. Fale para ele. Pastor, amanhã já é dezembro, eu não consegui ser fiel ainda nas minhas premissas em tudo. Ontem, quando eu fui dormir, André colocou um vídeo, um áudio, acho, que eu escutei o pastor falando assim: para que você vai na igreja se você não dá as suas premissas? Olha, eu saio de casa 5 e pouca da manhã, vou pegar ônibus, isso, porque o culto começa 9h15, ou é 15 para 9, não sei. E eu procuro chegar cedo, porque o Senhor já está lá, Ele está aguardando a igreja. E eu não tenho por que me atrasar no culto. Né? E Ele falou, existem pessoas que chegam no culto ainda com 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de atraso. E ela fala assim, já começou o culto? E aí eu penso naquele dia da volta de Jesus aqui, que ele não vai se atrasar 1 segundo. Aqui não tem isso aqui não, aqui não tem isso não, mas lá eu vou, tem 1 segundo, né? Naquele dia o Senhor vai voltar. Naquele dia o Senhor que multiplicou 20 pães, que fez com que aqueles 100 homens saíssem daí satisfeitos. Vamos ficar de pé, satisfeitos. É o mesmo ainda hoje. É o mesmo ainda hoje que recebe a nossa adoração com instrumentos, que recebe a nossa adoração com as palmas. Queridos, às vezes nós passamos o ano inteiro para aplaudir o Senhor. Eu estou mentindo, irmão? Aplauda o Senhor. Teu time venceu. O Senhor falou comigo quando, em 2023, quando eu fiquei com a mesma felicidade que vocês estão sentindo, em 2023, que eu quase quebrei a minha mão naquele JK, né? Você que é salvo, sabe o que eu estou falando? Explodiu o estádio, ginásio, eu dei um tocadão na mesa, e a minha mão doeu. Ele foi bravo. O Senhor, o Senhor falando comigo no meu coração na hora. Ele entrou ali no meu momento de comemoração. Senhor, nem aqui você não deixa quietinho. Quero ver isso lá na caminhada. Quero ver no
deserto. Quero ver lá na igreja o pastor falando do Senhor. Levante as mãos. Meu time foi campeão lá. Nunca estou o braço fora. É bom, né? Comemorar, né? Mas a gente esquece de comemorar aquele que venceu a morte. Esquecemos não, negligenciamos, não é esquecimento, nós negligenciamos tão grande vitória, tão grande salvação, porque Ele multiplicou, que Ele tem multiplicado. Não é assim? Não é assim? Quem vier aqui à noite vai ver. Levante as suas mãos, aplauda o Senhor. É uma emoção, querido. Eu imagino o Senhor lá do céu. Meu Deus, que igreja é essa? Naquele dia nós teremos surpresas. Naquele dia nós teremos surpresas. Queridos, não nos é exigido nada além da adoração verdadeira. O que diz lá, irmão? Eu estou em busca dos verdadeiros. Porque existe só hoje adoradores. Não é? E para encerrar, quem nós somos? Adoradores ou verdadeiros adoradores? Nós temos que nos tornar verdadeiros adoradores. Amém. E lá em 2023, em novembro, 4 de novembro, marcou minha vida. Fiquei feliz como vocês estão agora. Aí o Senhor falou, quero ver. Me chamou de adorador ainda. Você é um adorador. Quero ver você ser verdadeiro adorador em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, até que eu venha. Até que eu venha. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém. Foi suave hoje, não foi? Foi cajado não, né? Não. Palavra de salvação nunca é cajado, né, querido? É só pra gente, opa, aqui está chovendo. Quem já foi para baixo da marquise quando começa a chover? Quem? Todo mundo? Ou começou a chover, se não tem marquise, procura um lugar e se toca. Esqueci o meu chapéu. Né? Ontem eu vi lá na nossa igreja de Caxias um suporte, eu mostrei para quem? Foi a Sheila, né? E a Danuga. Logo na entrada assim, um suporte, bonitinho, sabe? Com um saquinho de plástico. Você chega na tempestade, né? Aí você sacode lá fora o chapéu, fecha, vai lá na porta e já tem os saquinhos já preparados, joga ali, pega aquele saquinho, amarra e vai para o santuário. É, do guarda-chuva. Muito bacana, eu achei aquilo legal. Mas olha só, né? E aí a gente percebe o quê? Ah, é uma igreja luxuosa? Pode ser. Né? Mas o que a gente pode ver disso aí? O cuidado do Senhor. O zelo. Se a gente não quer entrar na nossa casa com o pé cheio de lama e pisar aquele tapete que veio lá da Pérsia. Você tem tapete da Pérsia? Eu fui uma vez no consulado americano, eu quase que me afundei. Cadê a corda? Eu pisei assim, subi. O pelo até aqui, que exagero, né? Mas o Senhor, que vontade de não sair daqui nunca mais, tem que ir lá falar com o chefe. Eu fui lá falar com o chefe, eu fiquei olhando pro tapete quando eu fui embora, um pedaço desse lá na minha cara. Que tapete lindo, né? Eu fui no consulado americano lá no Rio. E por que na casa do Senhor? E toda por aqui, silêncio. Deixa aqui a tua chave, tudo arrumadinho. Por que na casa do Senhor é? Amém ou não amém? Então, os bois diante comeram. Quantos querem comer? E ainda quantos querem que sobe na sua vida? Conforme a palavra do pastor Daniel. Não, conforme a palavra do Senhor. Pai, aqui estão os filhos. Nós estamos aqui porque nós ouvimos a tua palavra, fiel e verdadeira. Precisamos provar, Senhor, ainda deste finalzinho de ano, essa multiplicação que o Senhor está batendo nessa tecla de multiplicação, de trazer de volta aquilo que se perdeu, de restituição, de milagre, porque isso foi um milagre. Poucos pães para muita gente,
Eu não sei qual é a necessidade daqui dos teus filhos, dessa multidão aqui nessa manhã, Senhor, da igreja da Nova, mas eu sei de uma coisa: o Senhor, se quiser hoje, opera uma multiplicação, como foi com Eliseu, na vida desse povo, na vida de toda essa multidão. Como o Senhor multiplicou água em vinho, como o Senhor transformou o Senhor água em vinho, como o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes para tanta gente, o Senhor também ainda faz, porque tu és poderoso, e ainda tu és o mesmo, tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és ainda aquele que fala nos nossos corações. Oh Deus, tu és aquele que ainda tem muito a fazer na nossa vida. Nós ouvimos essa palavra ontem lá, Senhor, na nossa igreja, na formatura. Homens que se formaram, porque tem muito ainda para oferecer na seara do Senhor. Oh Senhor, nos capacite, Deus. Muda o nosso coração carnal para o coração espiritual. Precisamos entender, Senhor, que trazer o pão da primícia é pensar primeiramente em gratidão ao Senhor, que fez todas as coisas. Porque o Senhor poderia deixar aquela terra seca, e a semente morrer, mas o Senhor não foi fiel na semeadura, em todo o processo, e também espera, e será fiel na colheita, mas espera dos verdadeiros adoradores reconhecer isso. O Senhor fez isso nesse lugar, o Senhor tem feito isso na nossa casa, na nossa família. Faça isso, Pai, no seio da nossa família, ainda neste restante de ano de 2025. Daqui a pouco estaremos, Senhor, começando um novo ano, e precisamos nos moldar, Senhor, dessa busca, nos moldar na busca e na fidelidade do Senhor. Mas precisamos entender de sermos fiéis nas premissas, fiéis em tudo, fiéis nas coisas da obra do Senhor, termos zelo, termos amor, porque essa casa não é de homens, essa igreja não é de homens, não é minha, essa igreja, ela é do Senhor. Essa igreja de Deus espera de nós, como mordomos, cuidarmos bem de tudo que está nesse lugar. E quando não são os momentos que nós falhamos, eu reconheço, Senhor, falhas em determinados momentos. Eu te peço misericórdia nessa noite, nessa manhã. Também essa igreja te pede misericórdia, porque às vezes nós falhamos porque nós olhamos para as vitrines desse mundo e esquecemos de olhar somente a Ti, olhar somente a Ti, olhar somente a Ti. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Nos ajude a sermos adoradores, não, nos ajude a sermos verdadeiros adoradores. Quando nós formos te aplaudir, que nós possamos te aplaudir com tanta força, com tanta alegria, com tanta gratidão, que saímos daqui com as nossas palmas de mãos, Senhor, vermelhas. Quando nós levantarmos nossos braços, Senhor, mesmo que doloridos, nós possamos oferecer o melhor para o Senhor. Quando nós declararmos toda a honra, toda a glória, a nossa voz possa, Senhor, não precisar de microfone, porque é para o Senhor que nós estamos falando. Muito obrigado, Senhor. Receba a adoração dessa igreja nessa manhã, no nome de Jesus. Receba o aplauso dessa igreja nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia! 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 A igreja entendeu, né, queridos? É para o Senhor, queridos. Não é para mim. Não é para homens. O homem que esperar aplauso, ele é um artista, ele é um influencer, mas o Senhor, ele espera o nosso louvor. Porque aplaudir é louvar, tá? Louve com as suas palmas, louve com a sua adoração, verbalize isso, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Vamos embora, queridos? Todo mundo feliz?
A gente podia cantar um louvor, né? Pra gente ir embora. Dá tempo? Tá, não, a hora já se foi. Deixa eu ver aqui quem está. Só o Clóvis? Só tem um númerozinho aí, só o número 1? Só o Clóvis. Clóvis, Deus te abençoe, rica e abundantemente, meu querido. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família, rica e abundantemente. Amém? Hoje não temos cantina. Está em recesso a cantina já? Está, né? Praticamente, né? Vamos voltar depois do carnaval, isso? Almoço, essas coisas. Amém? Vamos embora, querido. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez nessa manhã. Muito obrigado, Deus, por cada situação que nós realizamos aqui, porque é para o Senhor. Como nós estamos ouvindo esse louvor, Senhor, nós queremos dar o melhor para o Senhor sempre. E nos dê condições de oferecer uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor, um verdadeiro aplauso. E estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito obrigado, Deus, pela vida do Maurício, da Maria, do Bruno, dessa família. Conserva, Senhor, Maurício, pelos teus santos caminhos. Dê sabedoria ao Bruno, a Marlene, para tal coisa. Ajuda-nos, Senhor, a conduzir a nossa casa, a nossa família. Muito obrigado pelos louvores, pela colheita, pela palavra, pela unção derramada nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui. Leva-nos em paz para o nosso lar, acampa ao nosso redor os Teus anjos para nos guardar e proteger. E daqui a pouco nós estaremos voltando a esse lugar para Te adorar, porque Tu és a razão do nosso louvor e da nossa adoração. Que oramos assim no nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E que todos digam amém, e amém, e amém. Oi, paz, que Deus te abençoe, irmão Fred. Deus te abençoe também, rica e abundantemente. Adore com suas palmas ao Senhor. Adore a Deus, Pai Celeste. Deus te abençoe. Oi, paz, que Deus te abençoe, rica e abundante. Aumenta o som.